ansiolíticos. Estava ensaiando a apresentação de um seminário do curso de Ciências Sociais. E aí eu pensei sobre um remédio que fazia uns dias que eu não tomava, que eu tomei recentemente e tomei ontem, aliás, tomei ontem e dormi bastante. Eu pensei, será que se eu tomar hoje ele, tendo em vista que fazia uns dias que eu não tomava porque eu estava sem a receita, será que se eu tomar hoje esse remédio, eu vou ficar meio sonolento na hora da apresentação e não vou conseguir dar minha melhor performance, ou talvez eu até gagueje, talvez até me falhe a dicção, porque o remédio ele interfere nisso também, quando a gente está se adaptando. Pelo menos eu lembro que quando eu estava me adaptando era isso. E pensando nisso, me veio uma questão, que é se eu falar pro pessoal que eu tô sobre efeito de uma droga, na hora que eu estiver apresentando. Gente, eu vou pedir desculpa aqui, porque eu tô sob efeito de uma droga das que eu tomo. Para não dizer o nome do remédio, ou para não dizer, poderia dizer remédio também, né? Poderia falar remédio. Tô sob efeito de um remédio. Mas enfim, me viria na cabeça dizer que, gente, eu tô meio sonolento, talvez eu falhe a dicção, porque eu tô sob efeito de uma das drogas que eu tomo. E aí nisso, as pessoas olhando para quem eu sou, talvez logo pensassem, nossa, ele está verbalizando em público que ele toma uma droga. Que droga será essa? Será que são as mais pesadas? Será que são as menos pesadas? Que droga será? Mas certamente agora ele admitiu que ele usa drogas. E seria somente um ansiolítico. Seria somente um remédio para depressão e ansiedade, que eu acredito que seja causado uma grande parcela dessa uma grande parcela da causa dessa depressão e dessa ansiedade, a maior parcela da causa da ansiedade é o ambiente em que eu vivo, é o ambiente em que eu me encontro, o ambiente social em que eu me encontro. E, enfim, mas o que me veio na cabeça, o que me fez sentido refletir sobre, talvez me gerasse um roteiro, foi pensar que eu falar que estou sob efeito de uma das drogas que eu tomo não faria em momento nenhum alguém cogitar que essa droga seja um carbonato de lítio. Não faria sentido, talvez, para as pessoas, a maioria da turma, pensar que essa droga fosse um hemifumarato de quetiapina, que são grandes ansiolíticos aí, e são alguns dos que eu tomo. E aí, como eu explicaria isso numa aula para pessoas leigas? Como eu explicaria para pessoas leigas que a droga que eu tomo, ela foi receitada? E que a diferença do traficante que me receitou a droga para o traficante que me receitaria a droga que as pessoas cogitaram que fosse, é de que ele teve escolaridade. Me aprofundando mais, ele teve escola, e é irônico pensar que ele teve escola, que ele teve merenda, que ele teve oportunidade para fazer um curso superior, para se formar em medicina, para poder saber para que serve aquele remédio, para poder passar o remédio. Mas que às vezes não difere muito. Às vezes, inclusive, os efeitos são muito mais pesados. Não difere muito o remédio receitado por um médico que me receitou, pelo psiquiatra que me receitou, de um ansiolítico receitado por uma pessoa que eu, sabe? Por uma pessoa que eu conheço que falou assim, olha, tem uma diferença entre a erva, a que vocês conhecem. Tem uma diferença entre a índica e a sativa. Uma das duas, ela vai lhe deixar mais calma, ela vai lhe deixar, você vai ter mais sono, vai ter mais facilidade para dormir. Se você tiver insônia, se você usar a sativa, você vai, eu não sei se é a sativa, mas um exemplo aqui, se você usar a sativa, deve ser a sativa, porque me recordo que eu acho que é. Você vai ter mais vontade de dormir. Se você usar um prensado, talvez você fique ansioso, porque lá tem várias outras coisas, e enfim, são, são remédios de uma procedência mais. São remédios mais baratos. Mas se você usar uma canque, com certeza, eu imagino, acredito que vai fazer um efeito que você vai ficar melhor. Dependendo da quantidade, pode ser que o efeito seja bom. Dependendo da quantidade, pode ser que o efeito seja ruim para você. Dependendo da procedência, pode ser que o efeito seja bom. Se for um ansiolítico natural genérico,
não sei se qual seria a definição para genérico, se seria um prensado, pode ser que o efeito não lhe faça bem. Se for uma sativa da bem escolhida, da boa, pode ser que o efeito seja bom na quantidade certa. Mas a pessoa que me receitou esse remédio, ela não teve formação. A pessoa que me receitou esse remédio, ela não teve direito à escola, não teve direito à escolaridade, não teve acesso à merenda e às vezes ela, dependendo de quem seja, pode ser uma pessoa que não venda, mas pode ser uma pessoa que venda. E sendo uma pessoa que vende, pode ser que essa pessoa optou por vender, aliás, optou não é a melhor palavra para definir. Pode ser que a pessoa foi condicionada a vender pela falta de acesso à escolaridade, pela falta de acesso à merenda na escola, pela falta de acesso a, assim, educação de qualidade, pela falta de acesso a locais públicos, direito à cidade, pela falta de acesso à possibilidade de se sentir humanizado pelo Estado. Mas o que me ficou na cabeça foi de que a diferença da pessoa que me receitou o ansiolítico que eu citaria na sala de aula, o psiquiatra que me receitou, é a escola. Uma das duas pessoas talvez não tenha tido escola. E se tiver tido escola, não teve acesso a outros direitos que o cidadão que me receitou e que aceito socialmente que ele me receite isso teve. É isso. Foi o que eu pensei. Pensei em escrever um roteiro sobre, agora eu tô organizando o roteiro nesse vídeo. É isso. Eu concluí no final que talvez seja melhor não falar que eu tô sob efeito de uma droga. Talvez seja melhor falar que estou sob efeito de um ansiolítico receitado por um médico e que é regularizado e aquelas coisas todas que vão impedir talvez de que haja um preconceito. Vai haver preconceito, na verdade. Vai haver preconceito de algumas pessoas, mas o que eu não quero, que normalmente eu me esquivo, vai ser evitado. Que é acharem que eu sou maconheiro. E no final eu só sou depressivo e ansioso. Por culpa do Estado. A maior parte da culpa é dele. Do Estado. É isso. Faz um tempo que eu não faço vídeo, mas tenho pensado em roteiros para vídeos. Pensado em alguns roteiros e aí eu escrevo algo, escrevo o tema às vezes eu consigo escrever o roteiro inteiro e às vezes eu não gravo e aí não tem saído. Tá com uns meses, eu acho que já tá com uns meses que não sai vídeo, mas tenho pensado bastante e espero gravá-los em breve. Espero que eu tenha tempo para gravar e cabeça para gravar. Acho que cabeça seria isso. Eu tava pensando sobre isso hoje e aí me surgiu o roteiro de mais um vídeo, que seria um vídeo curto que eu poderia gravar logo. Poderia gravar ele melhor depois. Tenho pensado também bastante sobre não querer fazer tudo perfeito, porque eu acho que isso me sabota. Eu fico nessa de querer fazer quando eu estiver bem, e a gente nunca tá 100%. Pelo menos eu nunca tô 100% bem. E aí quando eu tô 100% bem, eu não vou me ocupar gravando e editando vídeo. Vou procurar outra coisa. Às vezes, mais um lazer pra fazer. Não que não seja, não que eu não goste de gravar e editar vídeo. Mas enfim, o tema que me surgiu foi sobre